Tanto no ato vinculado quanto no ato discricionário, respeitar a lei. Porque a administração só pode fazer o que a lei permite. Vocês estudaram isso no nível médio, antigo 2º grau, princípio da legalidade, aquela aula de direito que a gente tem no nível médio, tem lá princípio da legalidade. A administração só pode fazer o que a lei permite. Cara, não estudou para concurso na vida, sabe disso. A administração só pode fazer o que a lei permite. Eu vou mais longe. O particular é que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Porque para o particular, a legalidade é genérica. Para a administração, não. É só o que a lei prevê, só o que a lei autoriza. Então, a pergunta é, eu posso dizer que no ato vinculado, a administração tem que respeitar a lei, que no discricionário ela não tem que respeitar? Tá certo isso? Tá errado. Então, a pergunta é, no ato discricionário, a administração, diferentemente do vinculado, onde ela tem apenas uma opção, no ato discricionário ela tem uma certa margem de liberdade, como foi colocado aqui. Ter uma certa margem de liberdade significa o quê? Faz o que tu quiser e desrespeita a lei? Não. Então não é uma margem ilimitada, é uma certa margem de liberdade. Isso faz com que a administração, no caso concreto, na hora de optar por qual medida ela vai adotar, ela esteja dentro de um universo, embora legal, porque ela tem que atuar dentro da lei, onde ela vai se pautar em duas premissas importantes: a conveniência e a oportunidade. Sem entrar muito no mérito da língua portuguesa, maiores detalhes é só trocar de sala. Jean Aquino está lá, arrebentando não, o Jean não dá aula, o Jean dá show. Vamos, não é porque é meu amigo não, mas arrebenta. Sem adentrar ao mérito etimológico da coisa, por isso eu disse, não vou nem entrar no mérito da língua portuguesa propriamente dita, oportunidade dá a ideia de quê? De momento. Assim, pô, é oportuno fazer isso agora. Diante dessa situação, eu acho que é oportuno fazer isso. Conveniência está relacionada aqui à compatibilidade daquela medida com o caso concreto. Então é uma questão de momento, no caso da oportunidade, de conveniência de adequação ao caso concreto. Cara, é conveniente, eu acho que o momento pede essa medida, e oportuno. Então veja, se é conveniente e oportuno, se a administração tem uma margem de liberdade, tem 2, 3, 4 possibilidades, ela vai adotar aquela ou aquelas sejam mais convenientes naquele momento, mas sem desrespeitar a lei. Vamos imaginar um caso concreto aqui. Imaginemos que numa situação concreta, onde a administração não tem apenas uma, mas 3 possibilidades, a administração adote essa aqui, uma 4ª possibilidade. A pergunta é, dentro do universo da lei, a administração tem 3 possibilidades, A, B ou C. Ela deliberadamente adota a medida D. Pergunto, existe margem de liberdade, mas essa margem de liberdade permite a administração atuar fora do limite legal? Não. Concordam comigo que a discricionariedade administrativa aqui virou arbitrariedade, porque a administração extrapolou o limite da lei. Todo mundo concorda? Se o ato é discricionário, a administração tem algumas opções, e ela adota uma medida que não tem nenhum amparo legal, inventou uma medida, uma ação, sei lá o que ela fez, adotou uma medida fora do contexto. Esse ato discricionário, esse ato arbitrário, agora arbitrário, esse ato é ou não é ilegal? Sim. E esse ato ilegal comporta ou não comporta, em razão do vício, a sua extinção? Qual é o nome que a gente dá na aula de ato administrativo para extinção de um ato em razão de vício? Isso tem nome, é chamado de anulação. Anulação é a extinção do ato em razão de um vício. É diferente de quando você extingue o ato por razões de conveniência e oportunidade. Nesse caso, seria revogação. Só que você revoga ato válido, que não é o caso. No exemplo que eu estou dando, a administração está praticando um ato ilegal. Minha pergunta, se o ato é ilegal, mesmo discricionário, se o ato é ilegal, essa anulação pode ser feita pela própria administração pública? Pode. Esse é um princípio que a gente já falou hoje. Qual é mesmo? Autotutela. Agora, se nem a administração se movimenta, e o judiciário é provocado, pergunto, o judiciário tem ou não tem a prerrogativa de, quando provocado, anular, invalidar esse ato administrativo discricionário que está viciado? Sim. O judiciário pode ou não pode anular um ato administrativo, mesmo discricionário, pelo fato de ter vício? Sim. A pergunta é, cabe ou não cabe controle judicial sobre o ato discricionário? Cabe.
desde que esse controle judicial seja um controle de legalidade. E a conclusão que a gente chega é que o Poder Judiciário, neste caso, não pode invadir o mérito. O que é mérito? É valorar a conveniência e oportunidade. A administração não pode, via Poder Judiciário, ser invadida e o Judiciário dizer: eu não acho conveniente tu fazer isso. A pergunta é: quem é que tem que achar o que é conveniente ou não para a administração? A própria administração. Agora, se o ato está viciado, o Judiciário, uma vez provocado, tem ou não tem a prerrogativa de invalidar esse ato? Tem. Agora vamos para o quadro. Dá uma olhada nisso aqui. Tabelinha. Dá uma olhada nisso aqui. Legenda. AV, ato vinculado. AD, ato discricionário. COFIFOMOB, se você não souber o que é, eu vou ficar preocupado. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os elementos do ato. Ato vinculado. Qual é a definição mesmo? Ato vinculado é aquele em que a administração não possui o quê? Margem de liberdade. Se ela não tem margem de liberdade, quantas opções ela tem? Uma. E por que ela tem uma opção só? Porque a lei vai dizer exatamente todos os elementos necessários. Qual a conclusão que a gente chega? Essa aqui, ó. Se o ato é vinculado, não existe margem de liberdade em relação a nenhum dos elementos. A lei vai dizer quem é o agente competente, qual é a finalidade, qual é a forma a ser adotada, qual motivo leva à prática do ato, qual objeto tem que ser gerado. Ponto. Não tem liberdade. É aquilo e acabou. Ato discricionário, eu disse para vocês o que mesmo? Que era um ato em que a administração possuía uma certa margem de liberdade. Então eu pergunto, a liberdade ela é total em qualquer um dos elementos? Não. Desses 5 elementos, só 2 vão comportar a discricionariedade. Quais são? O motivo e o objeto. Mesmo o ato sendo discricionário, competência, finalidade e forma são elementos vinculados. Uma pergunta. Vamos imaginar um ato discricionário que tenha vício. Repetindo, eu disse que tenha o quê? Vício. Se o ato tem vício, o ato é o quê? Ilegal. Todo mundo concorda? Imaginemos que esse ato discricionário tenha vício no elemento motivo. Todo mundo imaginou? O ato é discricionário, a administração tinha margem de liberdade para poder justificar, alegar o motivo, e o motivo alegado pela administração é falso. O motivo é falso. Imaginemos uma situação onde o motivo seja falso. O ato é discricionário. Esse motivo falso, como o próprio nome sugere, ele vicia o ato. O ato, portanto, é ilegal. Uma ação judicial é proposta. Minha pergunta: o Poder Judiciário pode anular um ato administrativo discricionário que tenha vício no elemento motivo? Sim. Ué, Mota, mas o motivo não é discricionário? Sim, mas neste caso o Poder Judiciário não está invadindo o mérito. Ele foi provocado para analisar a legalidade, ou melhor, a ilegalidade do ato. Essa ilegalidade vicia o ato. Portanto, meus amigos, sabe onde eu quero chegar? Depois dessa explanação de alguns minutos, eu quero chegar no seguinte. Tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário, se tiverem vício, eles comportam ou não comportam, ainda que via Poder Judiciário, uma anulação? Sim. E não importa onde está o vício. Sabe qual é a conclusão equivocada que muita gente chega? Mota, se o ato é discricionário e ele tiver vício, o judiciário pode anular esse ato. Eu sei, é controle de ilegalidade. Mas só se o vício estiver na competência, finalidade e forma, né? No motivo e no objeto não, porque são discricionários. Vai, marca isso na prova para tu ver o que vai acontecer. Tu vai errar a questão, cara. A pergunta é, mesmo havendo discricionariedade no motivo ou no objeto, discricionariedade significa ter uma certa margem. Se você ultrapassar essa certa margem, esse ato discricionário não se tornou arbitrário? Mesmo o ato sendo discricionário, se ele tiver vício, eu disse vício, no motivo ou no objeto, além dos outros elementos, não importa, eu estou focado aqui no motivo e no objeto, que é o que interessa, mesmo sendo discricionário, o ato tem vício. E se ele tem vício, o judiciário, uma vez provocado, comporta ou não comporta, pode ou não pode realizar essa anulação? Pode. Posso perguntar de novo a resposta da questão número 3? Volta lá comigo. Volta lá comigo. Número 3. Ato administrativo discricionário publicado pelo Poder Executivo de um Estado poderá ser objeto de ação judicial. Parou. Parou. Parou na vírgula. Esquece o resto. Parou na vírgula.
Cabe controle judicial sobre um ato administrativo discricionário? Sim. O judiciário precisa ser provocado e esse controle tem que ser um controle de legalidade. Até aqui está todo mundo comigo? Agora vamos pular a vírgula. Segue. Sendo vedado ao Poder Judiciário apreciar os motivos da elaboração desse ato. Espera aí. Se essa apreciação for um controle de legalidade, o judiciário provocado pode ou não pode? Pode, que se o motivo for falso, ele vai poder anular o ato. Agora, se o ato for legal e o judiciário estiver invadindo a esfera da análise de conveniência e oportunidade, aí está errado, porque ele não poderia invadir o mérito. Mas a questão é, mesmo sobre o motivo ou sobre o objeto, aqui ele falou do motivo, mas mesmo que seja motivo e objeto, o judiciário provocado pode ou não pode realizar controle de legalidade? Sim, porque se o ato for ilegal, o judiciário pode anulá-lo. Todo mundo entendeu? Agora vamos voltar na questão, lê de novo e vê se pegou. Número 3. Ato administrativo discricionário publicado pelo Poder Executivo de um Estado poderá ser objeto de ação judicial. Até aí, tá legal? Segue. Sendo vedado ao Poder Judiciário apreciar os motivos da elaboração desse ato. Vem cá, vedado? Se for um controle de legalidade, o judiciário pode ou não pode? Pode. Ele só não pode invadir o mérito. Então o item de número 3 está o quê? Errado. Molinha errar uma questão dessa, não é? Essa questão caiu agora, em 2021, na prova do TCE do Rio. Se cair na prova de vocês, é para jantar. É para jantar. Mota, eu nem vou estudar administrativo. A tua matéria nem é muito importante na minha prova. Eu sei. Eu sei. Tem algumas matérias que somadas dão mais de 5 pontos. E o administrativo não está lá. Eu sei disso. A minha matéria na prova da PF e da PRF, principalmente na PF, é quase submatéria. Mas quem já ficou reprovado por uma questão, sabe o quanto dói. Eu já fiquei. E dói até hoje. Então, meus amigos, aqui é igual a água da SEDAI. Cada gota conta. Não tem jeito. E na hora da prova, parceiro, às vezes é por causa de 1/10, de 1 ponto, que a gente não vai para um curso de formação. Então, não importa, vamos no detalhe. Se está no edital, é a matéria para a gente bater. Até aqui está todo mundo comigo? Fechado? Dúvidas? Nada? Joia. 3 questões. Já viram como é que a banca está nesse ano, né? Voraz. Já viu que ela está voraz, né? Mas vamos destruir, vamos destruir. Eu quero a 4. Acho que dessa sequência aí, a 4 é a mais simples. A 4 é tranquila. Ela diz assim: o poder de autotutela permite à administração pública rever os seus próprios atos, quando estes forem ilegais, inoportunos ou inconvenientes. O poder de tutela consiste na fiscalização exercida por órgão da administração direta sobre a entidade da administração indireta, nos termos definidos em lei, para garantir o cumprimento de suas finalidades institucionais. Pergunto, pessoal, número 4, já fiquei alegre pelo movimento de cabeça de vocês, hein? Número 4, certo ou errado? Tá certo, muito bom. Essa aqui, na aula de teoria, quando a gente trabalha, ela está relacionada ao tópico princípios e também ao tópico administração direta e indireta. Sem me alongar aqui, muita gente aqui já tem uma base teórica, deve lembrar desse desenho aqui que eu faço. Eu coloco aqui a administração direta, coloco desse lado aqui a administração indireta. Aí aqui eu coloco geralmente a União e aqui uma entidade administrativa. Poderia ser qualquer uma daquelas que a gente citou, fundação pública, autarquia, sociedade, economia mista ou empresa pública. Qualquer uma delas. Faço uma setinha aqui simbolizando que a administração indireta é fruto de um processo de descentralização. Mota, é descentralização? Sim. Por que descentralização? Porque a União é uma pessoa jurídica. Aqui eu tenho outra pessoa jurídica. Então a distribuição de competência aqui acontece entre entidades. Então, se ela acontece entre entidades, aqui nós temos o Instituto da Descentralização. Distribuição de competência entre entidades. Você está descentralizando o serviço. Só que geralmente quando eu faço esse desenho aqui, alguns talvez até estejam com um caderno de teoria e tem isso anotado. Eu coloco o seguinte: entre a direta e a indireta não há relação de hierarquia. A relação entre elas é uma relação de vinculação. Mas isso não impede que haja o quê? Controle. Isso não impede que haja controle da administração direta sobre a indireta. Há controle da direta
sobre a indireta. Esse controle, pelo fato de não haver hierarquia, ele está relacionado à natureza de vinculação. Então, é um controle finalístico. E eu finalizo esse desenho dizendo o seguinte: esse controle finalístico, ele está amparado no princípio da tutela ou do controle. Muitos aqui que fizeram a turma teórica têm esse desenho no caderno. E pode reparar se no desenho não tem aqui no controle finalístico uma setinha escrito princípio da tutela ou do controle. Então, a fiscalização que a direta realiza sobre a indireta, ela está pautada na tutela. Agora, quando a administração revê os seus próprios atos, aí seria o quê? Autotutela. E foi exatamente esse jogo de palavrinhas que ele fez aí. Tutela, rever os próprios atos. Seja por vício, ilegalidade, seja por conveniência e oportunidade. Tutela, esse controle que a direta realiza sobre a indireta. Sendo assim, chegamos à conclusão de que a nossa questão de número 4 está certinha. Até aqui, todo mundo comigo? Beleza, pessoal? Maravilha? Dúvidas? O silêncio, para mim, é uma manifestação positiva de vontade, então a gente avança. E avança num ponto que todo mundo ama. Chegamos a licitações. Número 5. Olha, número 5. No processo licitatório, as hipóteses de dispensa possibilitam a competição, o que não ocorre com as hipóteses de inexigibilidade, que inviabilizam a competição. Meus amigos, isso aqui é um ponto sempre muito cobrado em prova. Uma perguntinha. A regra geral é que haja ou que não haja licitação? Haja. A regra é a licitação. Mota, onde está escrito que a regra é fazer licitação? Ué, adivinha? Na Constituição Federal, num artigo que eu sempre pentelho todo mundo para ler quantas vezes puder. De que artigo eu estou falando? Do 37. O 37 da Constituição é o compromisso. Então, os amigos que estou conhecendo neste momento, e os amigos de casa, que eu não tive o prazer de trabalhar anteriormente, já deixa aí anotado. Tarefa de casa, leitura dos artigos 37 ao 41 da Constituição, principalmente o 37. Mota, mas quem garante que o 37 vai aparecer na prova? Cara, ele pode não aparecer diretamente, mas indiretamente ele sempre vai aparecer. Eu não sei por que tu está falando isso. Vamos lá. Na tua prova cai agentes públicos, tem um monte de coisa no artigo 37. É lá que você vai saber sobre concurso público, sobre o acesso a cargos, empregos e funções. É lá que você vai saber sobre aspectos remuneratórios. Na tua prova, cai, por exemplo, responsabilidade civil do Estado, é no parágrafo 6º do artigo 37 que você tem a previsão principal sobre responsabilidade civil. Na sua prova cai licitações, é no inciso 21 do artigo 37 que está escrito que a regra é fazer licitação, ressalvados os casos previstos, especificados na legislação. Então, a regra é fazer licitação, e quem está dizendo isso não é o Mota, é a Constituição Federal no artigo 37, inciso 21. Só que a gente sabe que mesmo havendo a regra geral como sendo a licitação, a gente sabe que existem exceções ao dever de licitar. E é exatamente aí que entra essa questão. Essa questão está tratando das duas exceções ao dever de licitar. Que exceções essas, Mota? A dispensa e a inexigibilidade. Mota, já estou careca de saber isso aí. Eu sei. E a banca está careca de cobrar e continua cobrando. Então, dispensa e inexigibilidade. Esse é um assunto que a gente sempre aposta na hora da prova. E cá entre nós, a 8666 é gigante. Sabendo que é mais importante, meio caminho andado. Sabem disso, né? Sabem disso. Quem não costuma pegar as provas e verificar a quantidade, a incidência de questões, nem estou falando isso estatisticamente, mas numa primeira olhada, o cara acha que do artigo 1º até o último eles têm que ser estudados com a mesma voracidade. E não é bem assim. Na lei de licitações existem aqueles pontos que são mais cobrados. Você tem que ler tudo referente ao assunto. Se no teu edital está escrito licitação, tudo que for relacionado à licitação na lei de licitações tem que ler. Agora, o que vai cair? Bom, o que geralmente cai? Modalidade, dispensa e inexigibilidade. Não sou vidente, já vou logo avisando. Aí cai na prova, porra, bem como o Mota falou. Cara, trabalho, não é evidência, é trabalho. É estudo, é pegar a prova 200 vezes, milhões de questões e perceber que é um assunto sempre cobrado. Mas já aviso logo, esse assunto tende a desabar em prova do CESP.
Alguns aqui na sala são cascudos de concurso e sabem o que eu estou falando. Então já aviso logo. Artigos 17, 24 e 25. Beleza? Para ontem. 17, 24 e 25. Ok? Principalmente o 24 e o 25. Principalmente o 24 e o 25. Que, por incidência, caem mais que o próprio 17. Não estou falando isso estatisticamente, mas sim numa olhada nua nas provas. Tem gente aqui na sala que é assinante de site de questão, que faz, sei lá, 100, 200 questões por semana de determinada disciplina. Seja sincero comigo, você viu mais questões sobre habilitação e classificação de proposta ou sobre dispensa e inexigibilidade? É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Então, assim, eu adoraria dizer para você, cara, tudo de licitação é para destruir, mas eu não posso fazer isso faltando um mês, 3 semanas para a prova, sei lá, não posso fazer isso, falar, lê a lei de licitação com a mesma voracidade. Cara, é a hora de começar a privilegiar aquilo que cai mais. Não tem jeito. Então, já aviso logo, isso aqui é aposta para a prova. Não estou falando isso bancando vidente, estou falando isso porque é um assunto que cai muito. Ok? Já vou logo avisando. Se cair, vidente. Não, nada a ver. Não é isso. Isso cai mesmo, costuma cair bastante, independentemente da banca. Tá? Qual a diferença entre elas? A questão está pedindo isso. Na dispensa, há viabilidade jurídica de competição. Quer dizer, na dispensa, juridicamente, seria viável competir. Na dispensa, seria viável juridicamente competir. Só que a lei traz duas situações. A primeira situação é aquela onde a lei obriga a dispensa. E a segunda, aquela onde a lei faculta a dispensa. Quando a lei obriga a dispensa, estamos diante da chamada licitação dispensada. Veja que aqui a lei está obrigando, a lei está obrigando. Então, licitação dispensada é quando a administração é obrigada a fazer nada. A conduta aqui, inclusive, é vinculada. Fechado? Polissada. Então, na licitação dispensada, a administração é obrigada a fazer nada. A conduta é vinculada. Aqui não existe margem de liberdade. Cara, vê aí, se tu quiser dispensar, tu dispensa. Se não quiser, tá tranquilo. Tá tranquilo? Não. Tem que dispensar. A lei está o quê? Obrigando a dispensa. Se a lei disse, aqui você tem que dispensar, e a administração não dispensar, ela, no mínimo, está violando o princípio da legalidade. Isso para ser suave, no mínimo, a legalidade. Porque a lei disse, não é para fazer licitação, aqui você tem que dispensar, o cara não dispensou. No mínimo, ele está violando o princípio da legalidade, para ser suave. Então, onde é que eu encontro essas hipóteses aqui, Mota? Leitura obrigatória. Se já leu, revisão obrigatória. Alíneas do artigo 17, incisos 1º e 2º. Aqui, claro, eu estou me referindo à lei de licitações, que é a lei 8666 de 93. Mota, mas nós temos uma nova lei de licitações. A nova lei de licitações, ela prevê, nos seus últimos artigos, que a lei 8666 continua valendo pelos próximos 2 anos. Ah, mas a nova lei já está em vigor. Beleza, quando a administração for fazer uma ação, ela vai ter que sinalizar. Vem cá, essa contratação vai ser feita com base no 8666 ou com base na nova lei? Se for feita com base na nova lei, ela vai ser regida pela nova lei. Se for feita com base no 8666, ela vai ser regida pelo 8666, porque ela está vigente ainda. Vocês vão fazer prova. E se vocês vão fazer prova, o que vale para vocês? O que está no edital. E no edital está escrito o quê? 8666 de 93. A não ser que haja alguma retificação de edital. Não acredito que nessa altura do campeonato, pelo menos agora, aconteça alguma coisa. Então, antes até que me perguntem, Mota, mas não tem a nova lei? Sim, depois da prova, a não ser que haja uma retificação, mas depois da prova, se você postar para um outro concurso que cai a licitação, aí fica de olho no edital. Talvez caiam as duas. Aí já coloco avisando, as duas. Depois, agora não. O nosso ponto de partida não foi 8666. Se não teve retificação no edital, é aqui que a gente continua. Então, antes até que levante o braço e pergunte aí da nova lei. O que eu estou dizendo para vocês é a mesma coisa que eu estou dizendo para quem está estudando para a UF. É a mesma coisa que eu estou dizendo para quem está estudando para o TJ. Porque os editais já foram divulgados. É diferente, por exemplo, do cara que vai fazer um concurso no ano que vem. Aí é diferente. Vai estudar a licitação, filho, recomendo ler as duas. Não é o caso de vocês. O foco aqui é PF e PRF. E a prova está marcada para o mês que vem. Ponto.
Fechado? Então, para a gente, continua sendo a 8666 referência. Combinado? Eu adoraria falar da lei nova. Não é a hora para isso. Pelo menos aqui nessa turma. Ainda não é. Pode ser que seja depois. Agora não é. Fechado? Beleza? Jóia. E você que está em casa, eu não sei em que momento você está assistindo essa aula. Nesse momento não teve nenhuma retificação digital. Nesse momento é a 8666. Fechado? Pode ser que você está assistindo essa aula depois de uma retificação. Aqui é o professor falando besteira. Acabou com a minha carreira. Eu preciso desse trabalho que eu preciso sustentar a minha família. Não faz isso comigo. Ok? Por favor. Pois bem.